Antes de mais nada, se você compreender tudo o que a gente vai conversar aqui hoje sobre o poder de ser vulnerável, com certeza você vai se tornar uma pessoa cada vez mais forte, cada vez mais preparada e mais bem desenvolvida para qualquer problema que for chegar na sua frente para você resolver. Porque enquanto você negligencia isso, enquanto você ignora a existência disso, você está perdendo oportunidades, você está perdendo chance de crescer, de evoluir, ok? E cara, eu quero já que você reflita sobre quando você estava no colégio, talvez na faculdade ou até no trabalho. Você viu aquele cara que ele tinha o costume de empurrar o trabalho para os colegas do grupo, sabe? Tinha um trabalho lá de história, de geografia, montava o grupinho, o cara não fazia nada, ele ia deixando, ou de matemática, ou então no trabalho, ele leva isso para o mercado de trabalho. Tem um problema que tem que ser resolvido, ele não resolve, ele deixa o probleminha lá até que outra pessoa venha e resolva por ele. Só que eu quero que você perceba uma coisa. Essa pessoa que veio que resolveu, recebeu um mérito real. Mesmo lá no colégio, vocês receberam a nota juntos. Só que lá na frente essa pessoa passou no Enem, passou no vestibular, e talvez você não tenha saído tão bem. Porque essa pessoa passou pelo problema, ela enfrentou a dificuldade, ela suou, ela foi lapidada e aprendeu essa nova habilidade, sabe? Se aquele conteúdo que caiu na prova, um ano depois essa pessoa acertou e você não. Quando a prova real vem na pele, na prática, é que o jogo realmente acontece. E se você não se permite passar pela dificuldade, se você cria uma barreira, uma fortaleza ao redor de você, você está se proibindo de desenvolver, de ser lapidado. Perceba que esse processo de crescimento, sabe, de você ter um diamante bruto e você ir lapidando ele, não é um processo gostoso, não é um processo divertido, é um processo doloroso, que você vai realmente tirar aquilo que é ruim, que é negativo, que está na zona de conforto, para que você se torne cada vez mais bem polido, cada vez mais bem desenvolvido e principalmente ter mais valor, você ser mais valoroso, ok? E de antemão, ser vulnerável não é sinônimo de ser fraco. Vulnerabilidade nada mais é do que estar disponível para enfrentar os problemas que vão chegar até você. Lembra lá no colégio, quando você tinha aquele amigo que sofria bullying, que era deixado de lado, sabe? Tinha algum evento, uma festinha entre os amigos, um churrasco. Ele não era convidado porque ele não era muito social, sabe? Era sempre um carinha que era excluído. Parecia que sempre, sabe, ele sempre passava por um problema, uma dificuldade, ele ia pro intervalo, ninguém queria ficar com ele. Esse cara normalmente era o taxado de nerd. O nerdzinho que estuda, que a única coisa que ele tem para fazer é tirar notas boas. E eu lembro claramente, como se fosse ontem, esse cara era aquele que lá no final do ensino médio e até na faculdade, era aquele que todo mundo dizia que, meu amigo, quando a gente crescer, eu vou trabalhar na empresa desse cara aí. As pessoas já sabiam que esse cara estava se desenvolvendo, mas não entendiam por quê. Eis a mágica da vulnerabilidade. Esse cara não tinha os amiguinhos ao lado dele, atrás, na frente, para proteger ele dos problemas. Sabe, aquele amigo brigão, aquele amigo cheio de bambambam. Normalmente esses caras são cheios de amigos atrás, que ele sabe que se ele arrumar confusão, ele chama todo mundo. O nerd não, o nerd como ele não tem muito amigo, ele tem que ir, sabe, ali levando e, poxa, não, vamos fazer assim, vamos resolver. E normalmente o nerd é aquele cara que, como ele está sempre enfrentando problemas, ele está acostumado a dar soluções para eles, a resolver, a se desenvolver. E naturalmente se torna uma pessoa mais inteligente, mais esperta, porque a única coisa que ele tem para fazer é ser lapidado. Então perceba que se você cria um bloqueio ao redor de você, as coisas ficam cada vez pior. Cito até esse exemplo do nerd. Quando você tem aquele nerdzinho, sabe, que retruca, que briga de volta, ele tende a sofrer ainda mais e mais bullying. Então, cara, dê um jeito de resolver, sabe? Curta o problema, curta o processo e a dificuldade. Por mais que não seja legal, por mais que não seja tão divertido, cara, se você ri com um cara que tá fazendo bullying com você, perde a graça. E ele tende a parar de fazer isso com você. Se você se diverte, xinga ele de volta, cara, deixa de ser bullying e passa a ser algo mais divertido. É claro que não é culpa desse cara, hora nenhuma, tá?
Ele não tem culpa disso estar acontecendo com ele. Mas ele pode desenvolver uma fórmula para levar isso de uma forma melhor, de ele aprender e às vezes até, cara, fazer uma amizade. Então eu quero que você perceba essa sutileza de você se permitir passar pelo problema e não ficar criando uma fortaleza ao redor de você. Porque quando você faz isso, você só está escondendo do mundo que você está sofrendo e nada mais. Você vai ficar travado ali, sofrendo calado na sua. E eu quero que você perceba que sempre que você vence um obstáculo, que você sobe mais um degrau, você está dando um próximo passo para um próximo nível. Você só evolui quando você eleva um pouco mais. Só que para você crescer, para você desenvolver, vai passar por um processo difícil. Você vai ter que fazer um esforço para você subir para o próximo nível, para você passar por aquele obstáculo. E é nesse processo que você às vezes mostra que é mais capaz do que era ontem. Somente passando pela dificuldade, pela dor, é que você percebe que você é sim capaz e que você está mais pronto para o próximo problema. Só que, se você chega na frente do obstáculo e fala, nossa, meu Deus, como isso daqui é alto, e você volta para trás, você perdeu a oportunidade de se desenvolver, você perdeu a oportunidade de mostrar para si mesmo que você é capaz, você perdeu a oportunidade de mostrar para o mundo que você era melhor. Então, cara, aceita os problemas que naturalmente vai vir na sua vida. Não existe ninguém vivo nesse mundo que não enfrente problemas. Tudo depende de como você lida com eles. Percebe? Como a prática muda? É exatamente isso que eu quero que você enxergue. Sabe aquele filho mimado que tinha no colégio? Aquele menino birrento, sabe? Aquele molengão que todo tipo de dificuldade, todo tipo de problema que chega nele, parece que o menino tem mão frouxa, não consegue resolver nada, você tem que ajudar o tempo todo, não consegue solucionar nenhum tipo de problema. Independentemente da idade, se esse cara tem 5 ou se tem 18 anos de idade, se tem essa personalidade, de duas uma. Ou teve pais que são super protetores, sabe aquele pai helicóptero, ou a mãe helicóptero, que fica em cima do filho o tempo todo? Passa a mão na cabecinha, sabe? O menino briga na escola e a mãe vai lá, briga com a professora, briga com a coordenação, protege esse menino o tempo todo. Normalmente esses pais estragam os filhos porque não permite que eles enfrentem os seus próprios problemas. E quando esse pai não estiver lá na frente, no trabalho, quando alguma coisa séria na vida acontecer, lá na frente, ele não vai conseguir resolver porque o papai e a mamãe não vai estar lá. Ou, num segundo caso, esses pais oprimiram muito essa criança, oprimiram muito, cobraram muito, bateram muito, reclamaram muito. E essa criança não conseguiu se desenvolver. Porque ela não enfrentou os problemas, ela é tímida, é fraquinha, é uma molenga, não consegue assumir as responsabilidades e fazer as coisas acontecerem. Mas eu quero que você repare que, independentemente dessas duas situações, uma coisa única aconteceu aqui. Em todas as situações, problemas chegaram e essa criança ou esse adolescente não assumiu a responsabilidade por ele mesmo e ele foi lá com os próprios braços resolver esse problema. Quando você não resolve por si só, você perde a oportunidade de crescer. É como se você pagasse a academia e o seu pai fosse lá fazer a academia por você, puxar os pesos por você para que você não sofra. Você vai crescer? De forma nenhuma. Talvez o seu pai esteja aprendendo algo ou não, mas você certamente está ficando estagnado, beleza? E eu ouvi uma frase muito poderosa de um cara chamado Carl Jung. Ele disse que para você alçar grandes alturas, você precisa estender as suas raízes até os seus próprios infernos. Senão você não vai ter estabilidade, sustentação para você se estender até o céu. Quando você chegar lá, qualquer vento, qualquer instabilidade vai derrubar você. E ele quis dizer que você precisa conseguir resolver todos os problemas, você precisa ser bem lapidado para você desenvolver habilidades, força suficiente para conseguir alçar grandes alturas. Beleza? Fique bastante atento com as coisas que você não consegue resolver e perceba em todas as situações se você está assumindo a responsabilidade. Esse é o primeiro passo para você se desenvolver. Sempre, qualquer situação, você precisa passar por isso. Ao final dessa live, eu vou passar um passo a passo
para você conseguir resolver esse problema. E então a gente vai trabalhando com isso ao longo desse tempo e no final eu vou te ensinar a fórmula mágica para você se desenvolver e entrar num ciclo de aprimoramento, ok? Boa tarde para vocês que estão chegando aqui agora. Estamos falando sobre vulnerabilidade, o poder que isso tem de nos fazer crescer e evoluir, ok? E olha só, eu quero que você perceba que ter respeito não necessariamente é a mesma coisa que você ter obediência. Obediência é você fazer tudo o que te mandam, mesmo que isso não seja a coisa certa. Você ter respeito significa que você aceita essa pessoa, aceita essa opinião, mas você vai fazer a coisa que é certa. Então olha só, às vezes você tem uma pessoa de autoridade na sua vida que te manda fazer algo errado, manda de você fazer algo que não é tão legal assim. Você pode escolher entre fazer a coisa certa e fazer a coisa errada, vai depender do seu nível mental, como você está percebendo isso. Você respeita essa pessoa e fala, cara, beleza, mas deixa eu voltar aqui pro meu batente, porque aqui eu preciso resolver, aqui eu tenho responsabilidade. Ou você vai deixar, sabe, fazer aquela gambiarra, normalmente pessoas que já são mais experientes, às vezes no trabalho, ou os veteranos no colégio, eles vão querer te ensinar uma gambiarrazinha ali. Você pode ter respeito por essa pessoa, independentemente do que ela queira, mas você precisa olhar para dentro do seu mundinho e perceber que você precisa assumir a responsabilidade. Isso é uma diferença tremenda, que se você percebe isso na prática, você consegue tomar decisões muito melhores do que você tomava antes. E rapidamente, eu quero que você analise, junto comigo, como é que está a nossa sociedade hoje. Quando a gente nasceu, já existia um sistema que funcionava bem. Toda essa sociedade, essa cultura que a gente vive hoje, foi algo que foi imposto em você no momento em que você nasceu. E como é que está essa sociedade que nos influencia todos os dias? Uma pesquisa foi feita e foi mostrado que nos últimos 30 anos houve uma discrepância enorme nos ritmos musicais. Ou seja, o reflexo da cultura do país pode ser percebida na política, pode ser percebido na música, naquilo que a cultura acaba se desenvolvendo. E há mais ou menos 30 anos atrás, se usava muito as palavras nós, nosso, meu e seu, coisas positivas, tipo romance, felicidade, alegria, positividade. Isso fica muito claro de enxergar se você analisar as músicas tipo MPB, por exemplo. Lembra como era romantizado, aquela coisinha, sabe? E agora, nesses últimos 30 anos, isso foi se convertendo. Ou seja, foi tomando uma proporção aonde foi tomando um narcisismo, aonde a gente olha somente para dentro de nós mesmos. Mas isso é apenas um efeito, ok? Nós vamos entender isso mais tarde. Sempre, sabe, olhando pelo lado egocêntrico da coisa. As músicas hoje em dia falam somente sobre eu, somente sobre meu sofrimento, minha dor, minha dificuldade. A gente percebe isso em várias áreas, não somente nesse estudo que é científico, mas em tudo na nossa vida. A gente percebe o quão mais introjetado dentro do nosso próprio mundinho a gente tem ficado. E isso é um reflexo do que veio desenvolvendo a sociedade. Talvez você esteja sofrendo os efeitos disso na sua vida. A grande maioria das pessoas estão. Isso acontece porque quando você analisa que a sociedade vai se desenvolvendo tecnologicamente falando, o que é exposto para você? Normalmente é exposto um mundo cheio de belezas, uma vida perfeita que poucas pessoas têm. Sabe aquelas fotos lindas que você vê no Instagram ou que você vê em blogs, em sites, mostrando como é a vida perfeita e maravilhosa dos artistas na lancha deles, lá do outro lado do planeta, naquela paisagem linda? Sabe, um mundo irreal. Você não sabe a dificuldade que essa pessoa passa. Ou você só enxerga coisas negativas, esse mundo destruidor, esse mundo horrível que, por exemplo, os jornais mostram pra gente. Sabe, esse mundo cheio de assassinato, cheio de terrorismo, avião que cai, helicóptero que cai, prédio que é derrubado, somente coisas ruins e negativas. Essas coisas vêm influenciando você, e isso vai fazendo com que você entre num modo de defesa
Percebe? Sempre que você sai para fora da sua casa, você está numa selva de concreto, onde o jornal diz para você que a qualquer momento um helicóptero vai cair em cima de você, um raio vai cair em cima de você, e você entra em modo de defesa. O problema é, esse modo de defesa que você entra faz com que você olhe somente para si e faz com que você crie uma bolha de proteção ao seu redor, o tempo todo pensando, nossa, eu preciso me proteger. O oposto também acontece quando você fica analisando somente essa vida perfeita e fora da realidade que algumas pessoas vivem, você acaba olhando para si e falando, poxa, talvez isso não seja para mim. Talvez isso seja uma vida, uma realidade que, cara, eu nunca vou merecer isso. E você começa a ter pena de si mesmo. Você começa a entrar na sofrência, sabe? Você começa, poxa... E aqui entra uma coisa muito forte. Você começa a se tornar vítima e disso você começa a entrar em modo de defesa. E aqui eu retorno lá no início da nossa live. Quando você entra em modo de defesa, você cria uma bolha de proteção ao seu redor. Você cria aquela síndrome do gato, sabe? Quando a coisa aperta, salve-se quem puder, o gato desaparece, você que se lasque. Isso faz com que você fique sempre numa zona de conforto, sempre se protegendo, pensando, nossa, meu sofrimento, a minha dor, o meu problema, e você acaba não crescendo. Isso fica muito claro quando você analisa, por exemplo, a evolução da mídia. Antigamente, quando você pensa nos nossos pais, nos nossos avós, antigamente não tinha jornal, antigamente não tinha celular para você ficar olhando as atualizações do mundo, que normalmente não são coisas boas. E essas pessoas simplesmente viviam. Essas pessoas simplesmente iam e faziam as coisas acontecer. Poxa, você já parou para pensar que o seu pai, o seu avô, ele teve que chegar na sua mãe para conversar, para se interagir com essa pessoa, até eles começarem a se gostar? Eles não tinham um WhatsApp para 10 horas da noite ficar mandando boa noitezinha romântica, para ficar mandando musiquinha, para ficar falando bom dia 7 horas da manhã. Não tinha isso. Era tudo muito mais difícil, muito mais complicado. E isso foi quebrado ao passo que a tecnologia veio facilitando a nossa vida. Você percebe que quando saiu a televisão, os jornais começaram a bombardear as pessoas com essas coisas negativas. Em seguida veio, por exemplo, as redes sociais, o celular. E agora você tem a possibilidade de ficar comparando a sua vida difícil e imperfeita com uma vida irreal que um artista, o cara que tem lá 5 milhões de seguidores, vive. Eu sempre vou repetir essa frase aqui. Jim Carrey disse algo fantástico e que, cara, define muito conhecimento numa frase só. Ele disse que todas as pessoas precisam, pelo menos uma vez na vida, ficarem ricas para elas descobrirem que o dinheiro não é a solução. Essa frase serve para absolutamente tudo. Você ter uma vida perfeita não necessariamente significa que você é feliz. E essa perfeição não existe, tá? Não existe. Ontem mesmo eu vi um cara chamado Ícaro de Carvalho comentando que ele estava em Miami gravando uma live e a esposa dele tava puta com ele. Porque, cara, ele saiu do Brasil, foi pra Miami, ele tinha 1 milhão de coisas pra poder fazer, tinha aquela vista maravilhosa por trás do celular dele enquanto ele fazia a live. E ele disse, cara, eu não tenho vontade e eu nem posso sair daqui do meu quarto, porque eu sei que se eu parar de estudar, meu negócio morre da noite pro dia. Amanhã eu já não tenho mais atualizações, coisas interessantes pra passar pra vocês. Independentemente de onde eu estiver, eu vou estar estudando, enquanto a esposa dele estava se divertindo, enquanto eu estava vendo aquela vista maravilhosa, meu Deus, que vista linda, em cima de um grande prédio, aquela vista do mar lá atrás, cheio daquelas montanhas, aquela coisa maravilhosa. E eu poderia ter comparado a minha vida com a dele, mas olha o que ele estava passando. Ele não estava se divertindo, não estava sendo maravilhoso, era simplesmente um lugar legal que ele colocou ali na live. Então eu quero que você perceba que não adianta você ficar olhando para dentro de si, se vitimizando, comparando a sua vida difícil com a vida dos outros, ou ficando com medo do mundo lá fora, com medo dos problemas, das adversidades que a vida vai te trazer. Porque, cara, são essas coisas que vão fazer com que você cresça. São essas coisas que vão fazer com que você dê o próximo passo, que você tenha novas habilidades. E daqui a alguns anos, como é que vai estar o seu passado? Como é que você vai olhar para trás?
Será que eu adquiri muitas habilidades? Será que eu me tornei uma pessoa melhor? Será que as pessoas me olham como um sábio? Ou será que eu sempre fui aquela pessoa esquiva, sabe? Opa, chegou um problema, eu consigo dar um jeitinho aqui e sair dele. Sempre que você faz isso, você perde a oportunidade de crescer. Eu vou repetir isso de várias formas, em vários momentos aqui nessa live, porque é justamente sobre isso que eu quero que você reflita na sua vida. Oportunidade de crescimento, em questões de desenvolvimento pessoal, tá? Em questão de habilidades, de perceber o mundo de uma forma diferente e de conseguir fazer mais e mais coisas, dar mais resultados. Beleza? Então, isso é muito comum, você ver pessoas que são vítimas, elas acabam se tornando o característico jeitinho brasileiro, em pessoa mesmo, sabe? Normalmente a vítima é aquela pessoa que é exatamente igual ao gato. Quando a coisa arrocha, ela encontra um culpado que não é ela e ela arquiteta ali uma fórmula de sair daquela dificuldade. Mas, daqui a 10 anos, a vítima ainda vai estar com a mesma única habilidade, que é jogar a culpa sempre pra frente. A vítima é uma pessoa que sempre está se excusando de todos os problemas que acontecem na vida dela, para que ela sempre esteja confortável dentro do mundinho dela. Normalmente são pessoas egocêntricas, são pessoas que cara, elas estão sempre no mesmo lugar. A sua vida vai mudando, você muda os amigos, você muda de emprego, você termina seu curso, você começa a fazer uma pós, a sua vida está andando e a vida dessa pessoa parece que está sempre no mesmo lugar. É porque as habilidades que passou na frente dela, mascaradas de problemas, foram jogadas de lado, ela se esquivou. Quantas vezes na sua vida você já se fez de vítima? Quantas vezes você perdeu a oportunidade de se desenvolver? Vou bater muito nessa tecla aqui hoje. Se você tem alguma dúvida, você pode ir deixando aqui nos comentários, tá? Que a gente vai interagindo, a gente vai respondendo as dúvidas de vocês. Então, cara, olha só. Normalmente, via de regra, tá? Tem exceções. Normalmente, o antissocial é como uma vítima enrustida. Ele não aparenta ser uma vítima, mas lá no fundo ele toma atitudes de vítima. Por quê? Normalmente o cara que é antissocial, que pode contar os amigos no dedo, eu já fui essa pessoa, é um cara que não tem muitas habilidades sociais, sabe? Parece que sempre que ele conversa com a pessoa é uma coisa chata, sempre que ele conversa com uma pessoa nova, ele tem um desgosto ali, fica aquele clima chato. Ou é uma pessoa que, sabe, ainda não encontrou o grupo dele, é uma pessoa que não busca passar pela dificuldade, passar pela dor para que ele desenvolva essas habilidades. Ou seja, o antissocial está sempre dentro do cubículo dele. Eu já fui essa pessoa. E quer saber? O único momento em que eu percebi da água para o vinho, que eu comecei a criar novas habilidades, que eu comecei a perceber, poxa, eu sou muito melhor do que eu achava que eu era, foi quando eu comecei a sair de dentro dessa zona de conforto. E eu levei isso tão a sério que eu larguei muita coisa do passado para trás. Amigos e até faculdade. Para que eu siga o caminho que eu quero seguir. E talvez eu não esteja dando o resultado que eu queria estar dando ainda, até porque o tempo é muito curto. Mas eu percebo muita mudança acontecendo na minha vida. Eu percebo uma diferença enorme em quem eu sou hoje e uma pessoa que eu era há alguns anos atrás. Eu realmente era essa pessoa que pode contar os amigos no dedo, em menos de uma mão, na verdade. E hoje eu sou uma pessoa que conhece um monte de gente, muitos são pela internet. Eu tenho feito novos amigos, tenho conhecido novas pessoas. Talvez não num ritmo estrondoso, mas eu percebo que as minhas habilidades têm aumentado. E analise como você está. Faz uma comparação agora com esse acontecimento que aconteceu comigo, com essa diferença. E como é que você está agora? Como é que está a sua vida? Será que ela está paralisada? Analise as pessoas que estão ao seu redor. Você é o fruto do meio que você vive. Os amigos, o ambiente, as situações que você passou foram lapidando quem você é hoje. Essas pessoas têm mudado? As situações têm mudado? Os ambientes têm mudado? As oportunidades têm aparecido de uma forma diferente?
Talvez seja porque você esteja dentro de uma caixinha que você mesmo construiu. Você está protegido dentro da zona de conforto. Mesmo que isso seja ruim, mesmo que isso não seja tão legal. Sabe, você está num relacionamento que é pesado para você, uma pessoa que não é, sabe, que está sempre sugando de você suas energias, ou você está no trabalho com uma pessoa super complicada ali, ou você mesmo é complicado consigo mesmo. E você não consegue dar um jeito de resolver isso e você vai e tampa essa ferida. É como você ter um machucado e em vez de você dar um jeito de resolver, você tomar um remédio, você esconde com a blusa para que ninguém veja esse problema. É assim que tá a sua vida, seus problemas. O antissocial faz isso. O antissocial puxa a blusa para que ninguém veja que ele está sofrendo, mas lá no fundo, ele queria estar diferente. Então olha só. Se você parar para analisar a sua vida como um todo, você vai perceber que os momentos em que você cresceu foram momentos em que você achava que você não era bom o suficiente. Foi um momento em que você, poxa, eu não tenho mais saída, preste muita atenção nisso, eu não tenho mais saída, eu não tenho mais o que fazer. Ou dá certo, não tem outra escolha. Nesse momento é que você, cara, faz um esforço que você nunca fez antes, você dá um jeito que você nunca deu antes e você vê as coisas acontecendo na prática. Você não acredita no resultado que você mesmo foi capaz de dar. Isso já aconteceu com você? Porque isso acontece muito comigo, muito. Principalmente porque eu cortei muitos dos meus confortos, muitas das minhas seguranças. Então, normalmente, tudo recai em cima de mim e eu tenho que dar um jeito de resolver. Então, veja só, o narcisista que a gente estava comentando há pouco é um cara que não aceita que os outros vejam que ele é uma pessoa comum, que ele vive uma vida simples assim como os outros. O narcisista é aquele cara que está sempre olhando para dentro de si e quer mostrar para os outros que ele é bom sim o suficiente. Custe o que custar. Talvez você não seja narcisista, mas talvez você já tenha tido comportamentos de narcisista. Quer ver? Quantas vezes você já se pegou pensando em quantos likes vai dar aquela sua postagem, aquela sua foto? Você fica olhando ali se deu like, se não deu, a pessoa comenta, você rapidinho comenta de volta, responde ela para ver se dá um engajamento melhor. Muito cuidado. Isso você percebe muita coisa na sua vida. Se você tem expectativa de receber o mérito, você já está com sintoma de narcisista. Você fazer alguma coisa somente para as pessoas verem que você é bom o suficiente, isso é sintoma de narcisismo. Não significa que você seja narcisista, mas esse comportamento a gente aprende com a sociedade, porque a sociedade cobra de nós. Se você não dá resultado, você é um Maria Mole. Ninguém quer ser um Maria Mole. Então, naturalmente, a gente já vai para o processo pensando em dar um resultado. Mas quer saber? Você só vai perceber evolução, crescimento, quando você se apaixonar pelo processo e não pelo resultado que isso vai dar. Sabe por quê? Porque se você ficar pegado ao resultado, se você ficar olhando sempre naquela ilha lá longe que você quer chegar, você esquece de bater os remos, você esquece da direção que o vento está te jogando e você fica sempre focado ali. Será que quando eu chegar lá vai dar muitos likes? Será que quando eu chegar lá as pessoas vão reconhecer o que eu fiz? Não, cara. Se concentra em fazer o seu melhor durante o processo. Você tem uma prova para fazer, cara, se concentra no estudo para essa prova, no processo antes de você chegar na reta final. Eu garanto para você, isso não sou eu que estou dizendo por mim mesmo. Isso eu vi muita gente que dá muito resultado, gente que produz muito, gente de sucesso falando. Enquanto eu não parei de carregar o meu ego sobre as costas e comecei a me entregar verdadeiramente de cabeça para aquilo que eu precisava fazer, eu não desenvolvi. Somente quando eu assumi a responsabilidade foi quando eu cresci, foi quando eu desenvolvi aquilo que eu não tinha antes. E qual é o problema de você ter esse comportamento narcisista? O maior problema é que você tende a querer se proteger do fracasso.
Você tende a querer se proteger da negação, sabe, da rejeição. E quando você quer se proteger disso, naturalmente você está se proibindo de enfrentar verdadeiramente aquele problema. É como se você tentasse ir ali resolver um problema com uma armadura gigante, com uma máscara para ninguém saber que é você. Você está todo aparelhado. Só que você vai fica meio desengonçado ali, porque é difícil mexer com aquela armadura que pesa 50 quilos. Esse é o grande problema quando você entra numa zona de conforto. Você estar protegido significa que você vai ter que carregar um peso em cima de você. Só que se você é apaixonado pelo processo, se você gosta de estar ali fazendo aquilo, resolvendo esse problema com a mentalidade de que daqui eu vou extrair um novo conhecimento, eu vou ser lapidado, eu vou ser bem construído, é aqui que você aceita a sua evolução, o seu crescimento. E olha só, existem 4 passos para você desenvolver uma nova habilidade. O que quer que seja, para você se aprimorar em qualquer área da sua vida. Você vai precisar passar por essa etapa e faça uma reflexão. A live caiu aqui, mas sem problemas. Quem estava aqui conosco pode entrar de novo. Acho que a conexão travou aqui, mas sem problemas. Existem 4 passos que você vai passar se você quiser criar uma nova habilidade, se você quiser se aprimorar em qualquer coisa da sua vida. Qualquer obstáculo que você vai enfrentar e vai extrair dali uma habilidade, você vai passar por esses 4 passos. E faça uma reflexão nas coisas que você venceu no passado, nas suas memórias. Você vai perceber que você passou por essas etapas. A primeira delas é você reconhecer o erro. Você precisa reconhecer que você está defeituoso, que você está com um déficit ali em uma área, que você está cometendo erro em algum momento da sua vida, em algum processo. Se você não reconhece um erro, naturalmente você não tem muito o que resolver, concorda? Se você não percebe que tem uma falha, você não vai conseguir resolver ela. Como você saber que tem um machucado no corpo, mas não saber onde vai colocar o band-aid. Então, você precisa reconhecer aonde é que está a dor, onde é que está a dificuldade. Só que a grande maioria das pessoas ficam travadas nessa primeira etapa. Elas reconhecem que elas estão errando e não assumem esse erro. E aqui vem a segunda etapa, assumir o erro. Se você não assume que você tem aquele defeito, você vai estar se enganando o tempo todo, fingindo que aquilo não está acontecendo, sendo que aquilo está doendo, sendo que aquilo está atrapalhando sua produtividade, os seus resultados. Assuma todos os problemas que chegam até você. Assuma o peso, o jugo de resolver esses problemas. Se você não puxa peso na academia, você não cresce. Não adianta você pagar a academia e falar, eu tenho que resolver isso aí, mas nunca ir lá fazer o exercício. Somente assim você vai sair do lugar. Não existe hackzinho, não existe jeitinho fácil. Eu passei muito tempo da minha vida preso a isso e isso me fez ficar estagnado de uma forma inexplicável. Depois que você aceita isso, você chega no terceiro passo. Você precisa dar um jeito de analisar aquilo e buscar soluções. Buscar soluções. Perceba que não necessariamente você tem que empurrar esse problema para alguém. Normalmente é o que a vítima faria, né? Ela reconhece, mas ela joga o problema para frente. Você precisa encontrar a solução por si mesmo. Assumir de verdade que você vai fazer o exercício na academia para resolver esse problema. Então, cara, busca o faixa preta naquele problema, naquela área. Tá com problema no trabalho, quem que é o cara que domina isso daqui? Que eu posso pedir uma ajuda, que eu posso pedir um conselho? Você tem internet, cara, tem todas as informações do planeta na internet. Busca, pesquise. Você tem coisa besta para você resolver, que quer fazer uma receita de bolo de sei lá o que, você pesquisa no YouTube. Só que para resolver a sua timidez, a sua ansiedade, o seu medo, a sua depressão, você não busca ajuda. Qual que é a lógica em cima disso? Reconheça o problema. Aceite que você tem esse problema. Acate, abrace esse problema para você resolver. Assuma a responsabilidade. Busque por soluções.
E aqui vem uma coisa que, nossa, isso me travou por tanto tempo, mas me travou por tanto tempo na minha vida. Com certeza você já viu aquele cara que fez um vídeo pro YouTube dizendo ex-viciado em autoajuda. Esse cara, ele tem um problema, ele sabe que ele tem que resolver, ele assume o problema, ele busca pela solução e não faz nada a respeito disso. O quarto passo é você aplicar isso. É você implementar isso na sua vida. Parece bobeira, mas não é. Se você fica lendo muitos livros e a sua vida não sai do lugar, é porque você está enchendo a sua cabeça de ideias, você está se enchendo de conhecimento, cheio de teorias, mas na prática você não aplica e você não vê resultado. Porque a única coisa que modifica a realidade, que modifica a prática, é a prática. É implementar as ideias que você vê. Então, cara, você tem uma dificuldade, você tem um problema, pega logo 5 livros que são os melhores, os mais bem conceituados naquela área, leia, pegue as principais ideias, não fique marcando parágrafo inteiro, pega as principais ideias, ou você vai no YouTube, busca pelas dicas que deram resultado para outras pessoas, pegue isso, guarde com você e dá um jeito de implementar isso na sua vida. E não tenta resolver todos os seus problemas de uma vez só, resolva cada coisa de cada vez. Somente assim você vai começar a perceber que a sua vida vai começar a melhorar. Se você já dirige carro, você se lembra que quando você tentou aprender a dirigir, foi muito difícil, não foi? Porque no carro, você tem que aprender a controlar o volante, o acelerador, a marcha, a embreagem, o freio, dar seta e ainda tomar cuidado com os carros que estão ao seu redor. Tudo ao mesmo tempo. Só que você não tinha essas habilidades. 5, 6 coisas ao mesmo tempo que você tem que fazer, fora os detalhes. Mas, cara, você não tem nenhuma dessas habilidades. Saiba que você conscientemente só consegue se concentrar em uma coisa por vez. Se você está concentrado aqui nessa live, nesse vídeo, naturalmente você está esquecendo do resto. Se você está prestando atenção, você só presta atenção em uma coisa. Como que você vai prestar atenção em 6 coisas ao mesmo tempo? Só é possível você conseguir fazer 6 coisas ao mesmo tempo quando isso entra para o piloto automático. Sabe quando você pensa, vou até a cozinha, e o seu corpo faz isso automaticamente? O mesmo acontece quando você está dirigindo. Quando você já dirige há um certo tempo, você entra em piloto automático. Você simplesmente pensa, eu vou para aquele lugar. E parece que o seu corpo sozinho faz todos os movimentos, passa marcha, passa seta. Isso acontece porque você dominou aquelas habilidades. Isso saiu do seu plano manual e passou para o automático no seu cérebro. Então perceba que você só consegue aprender uma coisa de cada vez. Primeiro, vou repetir e fazer uma recapitulação desses passos. Primeiro passo para você desenvolver nova habilidade e crescer na vida. Você reconhecer o erro. Reconhecer que tem um machucado aqui no seu corpo. Se você não reconhece, você não sabe onde ele está. Segundo passo, você vai aceitar, você vai abraçar esse problema e falar, eu tenho esse problema, você vai assumir a responsabilidade de resolvê-lo. Se você não assume, você é uma vítima que gosta de empurrar o problema para os outros. E nunca vai sair dessa etapa. Terceiro passo, buscar soluções. Quem é o cara que manda nisso? Quem é o cara que entende o faixa preta? Qual é o livro que eu tenho que ler? Onde é que tem a solução para esse problema? Se você tem internet em casa, para você é muito fácil passar por isso daqui. Se você pesquisa no Google, o primeiro site que tem lá normalmente já resolve. E o último passo, e o mais importante, pelo amor de Deus, fecha esse ciclo. Implementa isso na sua vida. Pela próxima semana inteira, fica concentrado em resolver esse problema, em resolver esse impasse que tem na sua vida, porque você só aprende uma coisa de cada vez. Se você colocar isso em prática, se você anotou esse passo a passo, cara, você vai ter sucesso em qualquer coisa que você queira desenvolver na sua vida. Qualquer coisa. Eu garanto isso pra você, eu coloco a minha mão no fogo, porque eu vivi isso na prática. Eu vivo isso todos os dias. Se eu tenho um problema, eu busco, principalmente em livros e em palestras. Porque vídeo no YouTube também normalmente, youtubers, eles pegam conteúdo de blogzinho ali, que é um resuminho simples, e criam um resumo ainda mais bem resumido para jogar no YouTube. Então, normalmente são ideias fracas. Se você pegar palestra de verdade, tipo palestra do TED, você vai ver que são pessoas que viveram 10 anos aquele problema, sabe? Passaram pela dificuldade e resolveram, ajudaram muitas pessoas. Então, ali você vai ter uma riqueza muito grande de conteúdo, tá? Aconselho muito. Livros bem conceituados, pelo menos uns 5, pega as ideias principais dele. Não precisa ler tudo, lê só o que te interessa no livro. E usa o livro, tá? Ou palestras. São as melhores fórmulas de conteúdo que você pode encontrar.
Até mesmo contra artigo científico, tá? Artigo científico normalmente é muito cheio de detalhe inútil. Quando você pega uma palestra de um cara que criou vários artigos científicos, você percebe que o cara vai direto ao ponto e com riqueza de detalhes. Sugiro muito, beleza? Então olha só, galera. Só pra gente finalizar, eu quero que você perceba que ter medo não é o problema, tá? Você ter medo de participar de alguma coisa nova, de enfrentar suas dificuldades, não é um problema. O medo, na verdade, é o que garante que você vai ter cautela, é o que garante que você vai fazer com cuidado, com carinho. O problema é quando o medo para você. É quando você fica travado e congelado diante do medo. Normalmente, ser forte não significa você ser destemido. Ser forte normalmente significa que você tem força suficiente para colocar seu medo nas costas e carregar ele junto com você para resolver seu problema. É você ter medo e mesmo assim você ir e fazer. Olha só, eu trabalhei muito tempo em empresas e uma coisa que eu ouvi em todas elas, todas, principalmente pessoas mais velhas de casa, esses caras diziam que o problema não está no novato que morre de medo de ir fazer. O problema está naquele velho que está aqui há 10 anos e o cara tem muita confiança. Então ele vai e faz, uma hora o acidente acontece. Isso estatisticamente é muito mais propenso a acontecer, tá? Se você não tem medo, normalmente você vai despreocupado, você vai tocando dane-se, sabe? E pá, chega um momento que o problema pega você e te dá uma bandada. Toma muito cuidado com isso, muito cuidado. Jéssica, olha só. Para estudar, esse processo é um pouco mais complicado, porque normalmente nos estudos você não vai perceber muito bem aonde é que você está errando. Eu posso te ajudar com essa questão de estudos daqui a pouco lá no direct. Me chama lá que a gente conversa. Aqui na live a gente está falando sobre um assunto um pouquinho diferente. Eu também sou professor de estudos e memorização, posso te ajudar com isso, ok? Então só para a gente finalizar aqui rapidinho. Você já ouviu aquela frase que diz que é melhor viver todo cagado do que morrer limpinho? Essa é uma frase muito boba, mas que exprime um conhecimento muito grande. Se você parar para analisar lá no passado, 1000 anos atrás, na época de guerra, era muito honroso e valoroso você morrer ali na peleja. Você continuar forte ali, sabe? O cara que é bravo, o cara que é corajoso e ele morrer tentando resolver. Só que hoje isso não faz muito sentido. Hoje isso perdeu o valor. Se você é aquele cara que vai lá meter o peitão, leva um tiro no meio da cara, isso você só vai morrer como estúpido mesmo. Mas, perceba, existe um outro jargão que vai trazer a contraposição dessa situação para o mundo moderno. Um homem prevenido vale por 2. Isso porque vale muito mais a pena você, ir com medo, ficar todo borrado de medo, ficar todo, meu Deus do céu, mas você ir e fazer com segurança do que você morrer de qualquer jeito. Muito cuidado com isso. Você não vai ter glória por você morrer limpinho. Você vai ter glória por mesmo todo sujo, todo destruído, você consegue chegar até o final. E eu não estou dizendo para você buscar o caminho mais fácil. Eu estou dizendo para você buscar o caminho que vai te fortalecer e você se prevenir daquilo que você vai enfrentar com inteligência, com uma estratégia. E dessa forma você vai conseguir evoluir e entrar num processo de crescimento. Somente assim. Se de alguma forma você foi travado, você foi estagnado, saiba que ali você está perdendo uma grande oportunidade de evoluir na vida de alguma forma. Ok? E olha só. Toma muito cuidado com o "eu me garanto sozinho". Essa frase morreu há 8.000 anos atrás. Eu não sei se você conhece essa história da humanidade, mas há aproximadamente 8.000 anos atrás, isso é cientificamente comprovado, mas não se sabe exatamente a causa disso.
Sabe-se que a espécie humana tinha pouco menos de 2.000 habitantes na Terra. Pouco menos de 2.000 habitantes na Terra. Isso para uma espécie beira a extinção. A raça humana quase foi extinta há aproximadamente 8.000 anos atrás, lá na época da África, no centro do mundo. E ali era um ambiente extremamente hostil para a gente. Sabe? O tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eram leões, eram rinocerontes, elefantes da savana africana. E talvez você tenha visto elefantes no zoológico, mas o elefante da selva é extremamente agressivo, assim como um leão. Extremamente agressivo. E como é que foi que os nossos antepassados conseguiram vencer isso que aconteceu? À beira da extinção. Com a maior habilidade do ser humano. A maior habilidade do ser humano é a habilidade de ser sociável e criar tribos, criar grupos em comum. Talvez você tenha pensado que pode ser a razão, né, a lógica, mas não. Se você colocasse Albert Einstein, um dos maiores QIs que já existiram na história da humanidade, lá na selva africana, ele não ia sobreviver por muito tempo. Então, olha só. Se você perceber que os seus problemas e as suas dificuldades só vão melhorar quando você assumir que você precisa ter pessoas perto de você te ajudando, que quando você cair na dificuldade, você cair no buraco, alguém vai estar lá para te levantar, somente assim você vai começar a realmente crescer de forma estável e segura. Isso porque se você é forte sozinho, você uma hora vai perder as forças e vai cair. Mas se você é fraco e tem muitas pessoas que podem te ajudar, você é muito forte. Um sábio sabe que ter um braço forte não chega nem aos pés de você ser fraco e ter milhares de braços que podem te ajudar. Networking, habilidade de comunicação, é uma das coisas mais importantes que você pode ter no mundo moderno. Talvez há 1000 anos atrás não, mas no mundo moderno é uma das habilidades, se não a habilidade que mais garante a sobrevivência da espécie humana. E evita se auto-intitular como fraco, como alguém que é incapaz, que não consegue resolver os próprios problemas. Porque quando você faz isso, você tende a olhar para si com vergonha. Você tende a olhar para si como alguém que, poxa, sou fraquinho, sou pequenininho e não vou conseguir vencer esse problema. Só que a vergonha gera proteção. Quando você tem vergonha de uma pessoa, você quer esconder isso dela. Lembra dos seus erros aí. Lembra do seu passado que você falhou, que você sentiu vergonha de si mesmo. Você escondeu de todo mundo, não é? Isso acontece porque nós não queremos mostrar fraqueza para o mundo. Só que essa fraqueza só acontece quando você coloca na sua testa que você é fraco. Se você é derrubado e você, em vez de colocar na sua testa como eu sou fraco, você coloca eu sou forte, eu vou vencer isso daqui, muda o jogo completamente para você. Completamente. A sua postura e com certeza o seu resultado serão outro nível. É como se você tivesse um machucado e você quisesse esconder do mundo. É como se você tivesse, se cortado e em vez de você, tá doendo e colocar um remédio, você fica com esse corte, com essa dor aqui, escondendo para você e puxa uma blusa de frio. Se você puxa a blusa de frio, tudo bem, ninguém tá vendo que você tá sofrendo, mas esse problema não vai ser resolvido. Se for resolvido, vai demorar. Toma muito cuidado com isso. Assuma os problemas, assuma a sua fraqueza, porque é na fraqueza que você descobre as suas reais forças. Eu espero ter te ajudado hoje com esse vídeo, eu espero de verdade que isso tenha sido edificante, isso tenha sido promissor para você. E se ficou alguma dúvida, se ficou algum comentário, pode comentar aqui embaixo, ou me chama lá no direct do Insta, que lá a gente vai trocar ideias e eu vou ajudar você a sair de onde você está para onde você quer chegar, ok? Fica com Deus, um abraço e tchau, tchau.